A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, está escrito: porque todo quanto são das obras da lei estão sob maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Você já observou que as denominações cristãs pegam alguns textos bíblicos da Torá, do Antigo Testamento, e tenta imputar sobre a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo, como se aquilo fosse de fato, como se aquilo fosse mandamento, ordens para que fossem seguidas. Mas a pergunta que precisamos fazer é: por que elas fazem isto? Por que as posturas das denominações cristãs são assim? Primeiro, é pelo fato da nossa imaturidade espiritual. O que é isso? Por não adquirir sabedoria, por não adquirir conhecimento, por não adquirir a prática da leitura, da meditação na palavra do Senhor Jesus Cristo, acabamos sendo enganados por falsos dogmas religiosos, por falsos mandamentos religiosos. Podemos citar aqui a principal diferença entre a Igreja Cristã Católica e a Igreja Cristã Protestante. No início, lá com o padre Martinho Lutero, a principal diferença era que, para a Igreja Católica, as determinações do Papa estão acima da palavra, estão acima da Bíblia Sagrada, porque eles enxergam que o Papa é o verdadeiro representante do Senhor Jesus Cristo, é a própria personificação do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Para a Igreja Protestante, ainda na época do padre Martinho Lutero, a Bíblia estava acima de todas as coisas. O que a Bíblia falava era regra, era lei, era para ser cumprida por todos os nós. Mas isso dentro do protestantismo tem mudado, principalmente com a teologia da prosperidade, com a teologia coach. É algo que tem sido transformado dentro do protestantismo. Mas voltando ao que estávamos falando antes, por que então a igreja do Senhor Jesus Cristo se deixa se levar por coisas criadas, por coisas inventadas por denominações cristãs? Porque lhe falta sabedoria, lhe falta conhecimento. E isso só conseguimos ter a partir do momento em que começamos a fazer prática da leitura da palavra. Quando iniciamos o processo de estudo bíblico, assim o Espírito Santo começa a nos revelar as coisas que estão ocultas dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, o princípio, o começo, a primeira coisa
parte pelo fato de que somos nós imaturos, preguiçosos, por não fazer o hábito da leitura, de querer estudar a Bíblia Sagrada. É importante para o ser humano que faça uma faculdade, estude, para que possa ter uma profissão melhor, mais remunerada. Mas de que adianta você fazer uma faculdade, se tornar um profissional da área, ganhar bem, se você não tiver conhecimento algum da palavra de Deus e ser enganado por homens e perder a sua alma? Porque esse corpo físico na qual temos, ele há de ser condenado, ele há de perecer, ele há de voltar para o pó da terra. Porém, a alma, se ela não voltasse para o Senhor Jesus Cristo, ela há de ser lançada pelo próprio Senhor Jesus Cristo ao lago de fogo, que é a morte eterna, que é o sofrimento por toda a eternidade. Porque se pegarmos texto da Torá para fazer como doutrina, para querer falar que isso é determinação do Senhor, como alguns fazem de guardar o sábado, de fazer prática do dízimo, mas a Bíblia ainda tem mais 611 leis que precisa ser cumprida, que precisa ser colocada em prática na vida daquele cristão que quer seguir, que quer viver pela lei. Então é preciso que analisemos a denominação cristã na qual você se tornou membro, filiado, partidário. Ela cumpre as 613 leis na qual a Bíblia cita? Ou será que ela é seletiva? Escolhe a que mais lhe convém, principalmente a do dízimo, para se manter, para se sustentar. É preciso que analisemos se queremos viver pela graça, ou seja, se queremos viver pela cruz de Cristo, pelo sacrifício que foi feito pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, em prol das nossas vidas, ou se queremos viver como judeus no Antigo Testamento, na Torá, na qual até mesmo a costeleta não é para cortar. É preciso que fazemos uma analogia daquilo que queremos, daquilo que buscamos, daquilo que estamos desejando, que estamos fazendo, para que não venhamos nos enganar com relação às coisas, com relação àquilo na qual o Senhor tem, naquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Porque se você não conseguir cumprir as 613 leis citadas na Torá, no Antigo Testamento, você é um maldito, porque finge ser uma coisa que não é, quer viver de aparência. Porque se fosse um seguidor do Senhor Jesus Cristo, como foi o apóstolo Paulo, como foi o apóstolo Pedro, como foi o apóstolo João, Tiago, Mateus,
você entregaria a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e obedeceria somente às determinações dadas por Cristo Jesus. E dão orientações de denominações cristãs, de placa de igreja, de CNPJs. Porque seguir, guardar o sábado, ser dizimista, não comer carne de porco, tudo compõe o Antigo Testamento, a Torá, está na lei, para ser cumprida por aqueles que vivem na lei. Porém, todavia, entretanto, você que vive na graça, pelo sacrifício de Cristo Jesus, não pode, em hipótese alguma, não pode em momento algum, se perder, se desviar pelas coisas na qual está guardada na lei, mas antes se cumpre o querer, o desejo de Cristo Jesus para a sua vida. Então é preciso que você faça uma autoanálise e pensa como anda a sua vida, se tem escolhido uma ou duas leis para seguir, ou se tem obedecido às determinações do Senhor Jesus Cristo. Analise-se, pensa. E hoje o Senhor nos chama a refletir sobre o que queremos, sobre o que realmente somos perante o Senhor Jesus Cristo. Um falso religioso que guarda o sábado, mas que fala mal do irmão, que dá o dízimo, mas deixa o próximo passar fome, que não come carne de porco, mas adultera. A escolha é nossa, a decisão é nossa. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 10, está escrito: de uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Já parou para pensar que líderes de denominações neopentecostais como a Universal, a Internacional da Graça, a Mundial do Poder de Deus, os seus líderes religiosos, sempre que confrontado por alguém, eles lançam palavras de maldição. E aqui podemos citar algumas pessoas, como Edir Macedo, R.E. Soares, Valdomiro Santiago, Ageneu Du e Silas Malafaia. Eles sempre lançam palavras de maldição sobre a vida de todos aqueles que contradizem, que se opõem a eles. Mas como alguém que, dizendo ser filho de Deus, servo de Cristo Jesus, pode, ao mesmo tempo que fala que bênçãos do Senhor vai cair sobre a vida da igreja, pode também falar que aquele que não diz, que não entrega o seu dízimo, que não oferta, que não faz o sacrifício, é um maldito. É preciso que a gente faça uma autoanálise, pois uma vez que estamos em Cristo, a nossa palavra para a vida das pessoas sempre é bênção. Por mais que essas pessoas queiram o nosso mal, por mais que essas pessoas desejem
nos maltratar, desejem a nossa morte, nos difamem, falam mal. A nossa palavra com relação a eles é sempre de bênção, para que o Senhor tenha misericórdia, compaixão deles e possam abençoá-los, dando a eles a conversão em teu nome, na tua vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 15, está escrito: com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: a nossa palavra tem que estar em concordância com o Senhor Jesus Cristo. A nossa fala, ela tem que condizer ao Deus na qual a gente diz seguir, ao Deus na qual a gente diz crermos. Não podemos viver uma vida de aparência, não podemos dizer que somos cristãos e ao mesmo tempo sermos ambiciosos. Não podemos dizer que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo ser adúlteros, nos prostituir, ser maldizente, enganador, fofoqueiros. É preciso que a nossa vida ela esteja alinhada com o Senhor Jesus Cristo, com a postura, com o caráter de Cristo. Assim devemos ser, assim devemos nos comportar, assim devemos agir, a fim de não fazer conforme o nosso querer, não fazer conforme a nossa vontade. É lógico que há momentos na nossa vida, no calor das emoções, que queremos voar no pescoço de alguém, estrangular alguém, xingar porque está falando algo que nos ofende, porque está nos estapeando, está nos agredindo. Contudo, é preciso oferecer a essas pessoas a oportunidade de nos esbofetear do outro lado da nossa face. É preciso que oramos ao Senhor Jesus Cristo para que eles não impute a Ele aquilo que está fazendo, aquilo que está falando com relação a nós. Então, sendo cristão, é preciso, é necessário que nos policiamos a cada dia, a fim de que não fazemos nada que possa envergonhar o Evangelho, que possa contradizer a vontade do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E assim, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo possa ser pregado, possa ser anunciado através do testemunho de vida na qual estamos tendo, na qual estamos demonstrando através das nossas vidas, através do nosso modo de viver. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, está escrito: maldito seja aqueles que não confirmar todas as palavras da lei para cumpri-las. E todo o povo dirá amém. Se você
crer, se você acredita que a sua vida financeira pode mudar, porque você é dizimista e ofertante em uma denominação cristã, se você acredita que a sua vida financeira, que a cura do câncer, para a cura da dor de cabeça, para a cura da garganta, do bico de papagaio, da hérnia de disco, acontecerá por causa do sacrifício financeiro que você está fazendo. Saiba que o Senhor diz que você é maldito. O Senhor Jesus Cristo está falando que você é uma pessoa maldita. Porque olhando os seus próprios interesses, olhando a sua própria vontade, o seu próprio desejo, você nega a graça em Cristo Jesus para barganhar com o próprio Senhor Jesus Cristo por algo que não deveria ser de importância, pois se estamos em Cristo, a cura de qualquer enfermidade, ela se dará para testemunho do nome do Senhor Jesus Cristo, e não para vergonha do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como sucede com algumas pessoas que foram curadas de um tumor na garganta, gravou música de louvores, de adoração ao Senhor Jesus Cristo, e que hoje, estando na televisão, é uma vergonha por dar um mau testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. O Senhor nos cura para que o seu nome seja engrandecido. O Senhor nos cura para que o seu nome seja exaltado, seja glorificado por toda a humanidade através das nossas vidas. E ainda que tenhamos um livro escrito contando o nosso testemunho de fé, se desviarmos, se voltarmos para o velho eu, se voltarmos para os desejos da carne, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque se Ele for devolver, não mais cairemos num leito de hospital, mas seremos sepultados diretamente por barganhar, por fazer catiras com o Senhor Jesus Cristo. Não viva sob o jugo da lei, não viva sob o fardo da Torá do Antigo Testamento, pois o Senhor Jesus Cristo, Ele carregou sobre si, Ele levou sobre si os nossos pecados, as leis na qual tínhamos que cumprir para nos aproximar dele, para que assim pudéssemos estar próximos, bem relacionados, ser chamados de amigos de Deus, pelo próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. Não pense que cumprir por interesses próprios ou por questões doutrinárias
da denominação cristã na qual pertencemos. Estamos demonstrando amor, estamos demonstrando fé, estamos demonstrando o nosso relacionamento junto com o Senhor Jesus Cristo. Se queres cumprir a lei, grave na tábua da sua mente, coloca no HD da sua memória todo o Antigo Testamento, toda a Torá, não somente os 10 mandamentos, mas lembrais do que o Senhor Jesus Cristo disse no comparativo da lei para com a graça. Porque a lei diz: não adulterarás. Todavia, o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que olhar e na sua mente desejar, imaginar, pensar, já cometeu adultério. A lei diz: não matarás. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que fala mal do seu irmão já o matou. E o Senhor Jesus Cristo termina dizendo que a Torá se resume a 2 testamentos: amai a Deus acima de todas as coisas, ou seja, amai a Cristo acima de todas as coisas, tendo Ele como seu único suficiente Salvador, o seu Deus absoluto, o seu Senhor, o seu padroeiro, o seu Redentor, o seu Yahvé, El Shaddai, e ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, devemos amar toda a humanidade da maneira, da forma na qual nos amamos. Se queremos ser bem tratado pelas pessoas, devemos tratar bem todas as pessoas. Se gostamos de chegar no local e receber um bom dia, devemos também dar um bom dia. Se temos a oportunidade, se temos condições de abençoar o irmão com a cesta básica, com roupa, com emprego, com alguma ajuda humanitária, assim como nós queríamos que fosse feito por nós, temos o dever de fazer. O Senhor diz que devemos cumprir esses 2 mandamentos, que devemos colocar em prática nas nossas vidas esses 2 conceitos, essas 2 determinações, para que assim possamos ser bem relacionados com o Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. A lei do Senhor
ela se resume a isso. Que possamos colocar em prática nas nossas vidas, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, amar ao Senhor Jesus Cristo, sendo devotos somente dele, amar o nosso próximo, fazendo pelo nosso semelhante aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. E o mais interessante disto, desse mandamento na qual o Senhor Jesus Cristo diz que resume toda a lei, é que quem nos condena não é o Senhor. Quem nos condena somos nós mesmos. A nossa mente é que nos condena, é que nos aponta. Sabe aquele dinheiro que pegamos emprestado com fulano, com o nosso amigo, com o nosso colega, com o nosso vizinho, com o nosso parente? Independente do valor, se pedimos emprestado, temos a obrigação de devolver. A lei fala que não devemos furtar, mas o certo é que o Senhor diz que se pegamos algo emprestado, temos a responsabilidade, temos o compromisso de pagar. Temos a obrigação de devolver. Se pedimos emprestado, temos a obrigação de devolver. Então não adianta nada sermos religiosos, não adianta nada sermos membros denominacional de alguma instituição cristã, se não cumprir no nosso dia a dia, se não colocar em prática do nosso querer esses dois mandamentos na qual o Senhor Jesus Cristo nos ordena, nos manda. E lembre-se, quem ama, obedece. Não adianta você dizer que ama a Deus, que ama o Senhor Jesus Cristo, se você não obedece às orientações, às recomendações passadas pelo Senhor Jesus Cristo. É preciso, é necessário que pratiquemos esses dois mandamentos na qual o Senhor Jesus Cristo nos ordena: o de amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso irmão, o nosso próximo, o nosso semelhante, como a nós mesmos. Recentemente vemos um motorista de aplicativo que depositou uma jovem que não tinha consciência alguma, estava impossibilitada, estava incapaz de tomar qualquer decisão sobre a sua própria vida. Ele colocou para fora do seu veículo, numa calçada, e essa jovem veio a sofrer violência sexual.
por um outro indivíduo, por um outro meliante, por um suspeito que já está preso. Mas se eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, será que se eu gostaria, se eu não tivesse condições, se eu não tivesse sóbrio, se eu não tivesse no meu raciocínio lógico, ser colocado de madrugada em uma calçada, será que eu me sentiria bem? Será que aquilo eu acharia no outro dia, quando eu acordasse, correto? E se fosse a minha mãe? E se fosse a minha irmã? Quem sabe a minha esposa? Minha filha? Como um pai de família, como filho, como esposo, eu me sentiria confortável depois de saber todos os desfechos que ocorreu com aquela pessoa? Ou eu estaria também apontando, condenando a atitude de quem fez aquilo com a minha esposa, com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha filha? Não faça com as pessoas aquilo que você não quer que faça para você. Seja generoso. Se o Senhor Jesus Cristo lhe abençoou com 2 pãozinhos, e você sabe que o seu próximo, o seu semelhante, não tem o que comer, reparta para com ele. Se na sua empresa, no local do seu trabalho, você ganha algo, não seja egoísta, divida com seus colegas. Porque se fosse em condições opostas, você desejaria que o seu colega de trabalho que foi agraciado com algo por alguém, por terceiros, no mínimo, lhe oferecesse Isto é amar ao próximo. Isto é amar o meu semelhante. Talvez na vara criminal, esse motorista de aplicativo, ele não pode responder, mas a sua mente já lhe aprisionou. A sua mente, os seus familiares, os seus amigos, já lhe condenou. Muitas das coisas que fazemos talvez não seja antiético, mas seja moral. É preciso, é necessário que começamos a ter um amor ao próximo, da mesma forma na qual nos amamos. Se você não gostaria de ser traído, nem sequer na mente, no pensamento, pela sua esposa, pelo seu marido, não faça. Não age assim. Se você não gostaria
gostaria de saber que o seu esposo, que a sua esposa, no seu local de trabalho, fica de conversinha dúbia, de sentido dúbio, com o colega de trabalho? Por que você faz isso? Pense assim: se a vida não está fácil, se a vida está difícil para você, o que dirá então para aqueles irmãos que têm condições financeiras, social, menos desprovida do que nós? Pense nisso, reflita, analisa como anda o seu amor para com Cristo Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, e para com o seu próximo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 15, está escrito: porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão. Quando queremos seguir, quando queremos obedecer à lei, nos iramos, levantamos contra o Senhor. Porém, se não estamos mais debaixo do jugo da lei, se não estamos mais debaixo do fardo da lei, mas agora na graça em Cristo Jesus, não cometemos transgressões, não pecamos contra o Senhor. Mas agora, o que antes, na antiga aliança, era um dever, era uma obrigação que tínhamos que fazer, agora não. Agora é amor, agora é prazer. Agora fazemos porque sentimos prazer em obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Não mais como uma lei a ser cumprida, mas porque queremos cada vez mais estar em um relacionamento estreito, próximo, fiel com o nosso Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Que hoje seja o dia na qual iremos mudar a nossa forma de pensar. Que hoje seja o dia na qual a nossa analogia humana, a forma com que enxergamos, a forma com que vemos o nosso semelhante será mudada. Será o dia em que não mais viveremos pelo nosso conceito, não mais viveremos pela nossa vontade, não mais viveremos conforme o nosso eu, não seremos mais egoístas, mas estaremos agora voltados totalmente para o Senhor Jesus Cristo, a fim de fazer, a fim de obedecer, a fim de cumprir a vontade, o querer do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Que hoje seja o dia em que iremos aprender a amar o nosso próximo, a amar o nosso semelhante, não mais da forma, não mais da maneira que outrora amávamos, mas agora conforme o mandamento, a ordenança de Cristo Jesus. Que hoje seja o dia em que venhamos a enxergar o nosso irmão
não somente como uma pessoa, mas que possamos ver-nos refletidos na sua face. E aquilo que gostaríamos que os outros fizessem para conosco, que possamos, a partir de hoje, fazer para com o nosso próximo.